Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por podermos novamente estarmos juntos para estudarmos a sua palavra. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida e também a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha. E ainda agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Esther Veríssimo, é de Frutal, em Minas Gerais. Ana Lúcia é de Manaus, Amazonas. Edil Vicente Pereira é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também mandamos um alô especial para Ramona e seu neto, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ribamar é de Arari, no Maranhão. Denis é de Paragominas, no Pará. Dorcas Alves é de Vitória, no Espírito Santo. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos te agradecendo pelas bênçãos, pela vida. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e vivê-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que enfrentam problemas na sua vida, têm as suas necessidades, suas dificuldades. Abençoe todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as necessidades também de cada um. E pedimos ainda as bênçãos para todos aqueles que, por um motivo ou outro, estão se sentindo fracos na fé, desanimados, que sejam fortalecidos pelo Teu poder, Pai. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes por podermos nos encontrar mais uma vez e nossa gratidão a Deus por tudo que Ele faz por cada um de nós, especialmente para nos ajudar a termos interesse em estudar a Sua Palavra, em conhecer a vontade dEle para com cada um de nós e, mediante o poder, a força que Ele nos dá, termos forças para seguirmos nesta caminhada. Nós estamos esta semana falando sobre o chamado de Deus para a missão. O chamado, ele é individual. Cada um de nós temos uma responsabilidade perante Deus para falar do amor dele por cada ser humano e da salvação que há em Cristo Jesus. Existem várias maneiras de nós falarmos. Existe a maneira de falar através de pregação. Existe a maneira de falar através do nosso testemunho, da nossa vida, como nós vivemos coerentemente com aquilo que nós cremos. Há também a maneira de nós falarmos através de estudos que nós damos às pessoas. São várias as maneiras. Deus, Ele nos capacita e nos usa conforme Ele acha melhor. E conforme a pessoa que Ele coloca em contato conosco, Ele vai nos mostrando como é que nós devemos proceder com aquela pessoa para que falemos dela, do amor de Deus por cada ser humano. Ontem nós falamos que Deus, Ele nos chama para nós sairmos da nossa acomodação, da nossa zona de conforto e irmos para onde Ele nos mandar. Às vezes nos manda para lugares difíceis e lugar onde não conhecemos ninguém, onde para nós tudo é novo, mas Deus, Ele tem um plano e nós temos que seguir a orientação de Deus. E como é que nós vamos saber que Deus está nos mandando? São várias as maneiras também de sabermos. Primeiro, se nós tivermos comunhão com Deus, se nós temos o hábito sempre de estarmos orando, colocando a nossa vida nas mãos dEle, Ele vai nos direcionar. Quem sabe uma pessoa que entra em contato conosco, nos chamando para ir para determinado local, porque lá seria bom para a gente estar. E existem maneiras diversas para que nós saibamos que é Deus que está nos conduzindo. E então, depois que nós tomamos essa decisão, nós vamos, pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ser testemunha dele aonde ele nos mandar. E Deus precisou intervir na construção daquela torre lá na planície da Babilônia, porque o ser humano é muito desobediente. Eram todos descendentes de Noé que saíram da arca, que foram salvos do dilúvio,
viram o poder de Deus, mas uma linhagem dos filhos de Noé se afastou de Deus. Como acontece conosco hoje? Às vezes nós criamos nossa família toda na presença de Deus e eles vão crescendo e aí vão tomando as suas decisões, vão seguindo outros caminhos. E às vezes fazem coisas que nem mesmo nós acreditamos que estão fazendo devido ao conhecimento que eles tiveram da palavra de Deus. Mas, como nós sabemos, Deus ele não força ninguém, não obriga ninguém a amá-lo, a segui-lo. Deus, ele respeita a nossa decisão. É claro que Deus gostaria que todos nós obedecêssemos às orientações dele, porque ele conhece e sabe o que é melhor para nós. Mas quando nós tomamos decisões erradas, Deus respeita. Só que as consequências nós temos que arcar com elas. E então, Deus, ele quando chamou a Abraão, está no capítulo 12 de Gênesis, 12 de 1 a 3, o Senhor tinha dito a Abrão: deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão não sabia para onde ele ia, mas pela fé ele creu, aceitou o chamado de Deus e foi. E Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Abraão e Sara já eram velhos, não tinham filhos. Mas Deus prometeu que da descendência deles viria uma grande nação. E Abraão, então, conforme Deus disse, ele ficaria famoso. Está aqui, olha, no verso 2, não é? O abençoarei e o tornarei famoso. É o que os construtores da torre de Belém, de Babel queriam, né? Queriam ficar famosos com aquela torre. Mas Deus, irmãos, ele sabe o que nós podemos e o que nós não podemos. E Abraão, ele foi, e foi uma bênção. Aonde ele ia, as pessoas eram abençoadas pela presença de Abraão. Por quê? Porque ele temia e seguia o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Assim também nós devemos ser bênçãos a todos, onde quer que nós estivermos, mas nós só seremos bênçãos se nós obedecermos, se nós ouvirmos a voz de Deus. Nós não seremos bênção para as outras pessoas desobedecendo a Deus. Nós seremos maldição. Quando nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que nós já comentamos com vocês alguns dias atrás, aquela promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, que enviaria o descendente da mulher, e o descendente iria esmagar a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o calcanhar de Jesus. Foi a promessa messiânica, a primeira promessa na Bíblia de que Jesus iria vir a este mundo. E ela foi cumprida quando Jesus nasceu lá em Belém, e essa promessa se cumpriu aproximadamente 4.000 anos depois que foi feita a promessa. E Jesus veio, nasceu, viveu entre nós. E quando lemos aqui no capítulo 17 de Gênesis, no verso 19, nos diz assim: mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Então aqui Deus confirmando a Abraão que Sara teria um filho, porque Abraão procurou dar um jeitinho e, com o consentimento da mulher Sara, teve um caso com Agar, que era a empregada deles, a serva, era uma egípcia, e então Agar teve um filho que chamou Ismael. E é por isso que existe esse conflito até hoje entre árabes e israelitas, essa guerra que está havendo agora, atualmente lá em Israel com os palestinos, é por causa dessa desobediência de Abraão, que não creu totalmente em Deus, que ele seria pai através de Sara, sua mulher. Ele teve um filho com Agar, aí nasceu Ismael, e os árabes são descendentes dos ismaelitas. E Isaque
é o pai dos israelitas. É por isso que há essa briga até hoje, o conflito milenar, por causa de uma desobediência. Então, irmãos, aquilo que nós fazemos tem consequências, às vezes, eternas, de gerações em gerações. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, com aquilo que nós fazemos. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que obedecê-la. Não vamos fazer diferente porque as consequências elas virão. E muitos irão sofrer, igual hoje. Milhares de vidas já foram mortos nessa guerra que começou há uma semana atrás, ali em Israel, na faixa de Gaza. E é consequência dessa desobediência de Abraão, que não creu totalmente, não esperou que Sara fosse ser mãe de Isaque, o filho da promessa, e então há essa briga aí. Em Números capítulo 24, verso 17, Números 24, verso 17, nos diz assim a palavra de Deus: Eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Aqui foi quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, e ele não conseguiu amaldiçoar, só falava bênçãos. E aqui ele falou que uma estrela surgiria de Jacó, um cetro se levantaria de Israel. É o próprio Senhor Jesus, é a promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden se cumprindo. E essa promessa ia se confirmando através da palavra de Deus. Em Isaías capítulo 9 e no verso 6, o profeta Isaías disse: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, a profecia confirmando que Jesus nasceria. E o principado estava sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai Eterno. É o Jesus que nós cremos e aceitamos em nossa vida. E nós temos também na profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, dizendo ali das 70 semanas, que o Messias iria nascer no final na última semana dessas 70 semanas proféticas. Foi 490 anos que Deus deu para o povo de Israel se arrepender e aceitar a Jesus. E eles não aceitaram, eles rejeitaram. E então, confirmando em Mateus capítulo 1, verso 21, o anjo disse que Maria iria ter um filho e que o seu nome seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Está aqui em Mateus capítulo 1 e no verso 21. Ela terá um filho e você, dizendo a José, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, esta é a promessa que nós temos na palavra de Deus, que nós, crendo, obedecendo, fazendo a vontade de Deus em nossa vida, nós seremos bênção para as pessoas onde quer que nós estivermos. Assim como Abraão, quando foi chamado, Deus falou que ele seria bênção onde quer que ele estivesse, abençoaria as famílias da terra. Assim também nós temos essa promessa. Se nós ouvirmos a voz de Deus, seguirmos as suas orientações, fazendo a vontade dele em nossa vida, nós seremos bênçãos, abençoaremos as pessoas, porque Deus estará conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.